Essa é a famosa pintura de Thomas Cole, chamada O Sonho do Arquiteto. Foi criada em 1840, há mais de 180 anos atrás. E representa um arquiteto adormecido, deitado sobre uma coluna antiga, sonhando com o impossível. Diante dele, erguem-se templos gregos, catedrais góticas e pirâmides que tocam o céu. É como se todos os estilos e eras da humanidade se fundissem em um único sonho: o sonho da perfeição. Thomas Cole não pintou o que via. Ele pintou o que a humanidade desejava ser. A maioria das pinturas daquela época, mesmo quando retratavam monumentos reais, não mostravam o mundo como ele era, mas como deveria ser. As ruínas pareciam eternas, as colunas brilhavam, o ar era puro e as cidades praticamente divinas. Era como se o futuro estivesse escondido em nosso passado. Cada pincelada trazia a esperança de que o homem um dia alcançaria essa harmonia celestial e que o progresso nos tornaria deuses. Mas o futuro chegou. E o que restou foi apenas concreto, fumaça e ruído. Hoje temos construções incríveis. Torres que desafiam o céu, pontes que atravessam oceanos, cidades que brilham durante a noite inteira. Mas apesar de toda essa grandiosidade, elas não despertam o mesmo sentimento que o pintor queria transmitir. Falta-lhes alma. O que Thomas Cole retratava não era o triunfo da engenharia, mas o espírito humano sonhando com o divino. Esse mesmo espírito aparece novamente em outras de suas obras. Nela, Cole transforma o sonho em realidade. Uma civilização no auge, rodeada por templos dourados, colunas infinitas e estátuas de deuses. Era o futuro, visto pelos olhos do passado. Há algo nessas pinturas que é difícil de explicar. Uma sensação quase espiritual, como se estivéssemos olhando para um tempo que nunca existiu e nunca mais existirá. Cada detalhe, cada raio de luz carrega a promessa de um mundo que parecia ao alcance das mãos. Um mundo onde a beleza era sagrada e a arquitetura uma prece. É estranho, mas ao observar essas obras, sentimos que jamais viveremos dias assim. O século XIX acreditava que o futuro seria um Éden tecnológico, uma harmonia entre a arte e progresso. Mas o que construímos foi uma distopia de concreto, poluição e telas. Para nossa geração, que depende da inteligência artificial para tudo, seria quase impossível criar algo assim. Essas pinturas não eram apenas obras, eram visões, cada traço
era uma extensão da alma do artista. Temos tecnologia suficiente para gerar imagens perfeitas em segundos, mas falta o que eles tinham: sentimento, paciência e propósito. As obras do passado pareciam respirar. Havia vida nos céus, nas sombras, nas pedras. Talvez eles fossem realmente melhores do que nós. Eles pintavam o mundo que desejavam alcançar. Nós apenas simulamos o que já perdemos. Viver naqueles dias não era fácil como hoje. Além das doenças e problemas de saneamento, a vida exigia esforço. O tempo andava mais devagar e quase tudo era feito à mão. Mas ainda assim, esse não era o mundo que os artistas imaginavam para o futuro. Eles acreditavam que o progresso elevaria o homem, não que o enfraqueceria. Mas não somente na arte. A música da época parece ter algo especial. As notas vibravam em frequências quase divinas, capazes de acalmar o espírito, não de entorpecê-lo. Os móveis feitos há séculos ainda existem, resistem e custam mais do que qualquer produto moderno. Cada peça era única, criada por mãos que sabiam o valor do tempo. E a arquitetura clássica faz a moderna parecer uma piada. Onde antes havia colunas que contavam histórias, hoje há caixas de concreto sem identidade. Mas não só no tempo antigo tivemos a impressão de um mundo que nunca existiria. Um dos maiores símbolos do futuro que nunca chegou são os carros voadores. Durante todo o século XX, o homem acreditou que o céu seria o seu novo chão. Revistas antigas mostravam famílias sorrindo dentro de automóveis flutuantes, sobrevoando arranha-céus limpos. Sem poluição, sem trânsito e sem ruído. Era a promessa de um mundo livre, onde a tecnologia nos elevaria, literalmente. O cinema reforçou esse sonho. Filmes como Metrópolis, Blade Runner, O Quinto Elemento e até o De Volta para o Futuro 2 mostravam cidades iluminadas por neon, cheias de vida, velocidade e possibilidades. Mas o futuro chegou e não há carros voadores. Há drones de entrega, ruas lotadas e pessoas presas em congestionamentos de concreto. Outro sonho que se perdeu no tempo foi o das cidades perfeitas. No passado, artistas e arquitetos imaginavam metrópoles onde o homem viveria em harmonia com a natureza. Ruas limpas, jardins suspensos, edifícios que pareciam tocar o céu sem ofender o horizonte. Era o ideal de uma civilização equilibrada, onde o progresso seria belo e a tecnologia silenciosa. Visionários como Antonio Sant'Elia, Le Corbusier e os futuristas italianos desenhavam cidades
com simetria divina. Pontes aéreas, energia limpa e pessoas caminhando em paz entre colunas de luz. Parecia que estávamos destinados a viver em uma nova Atenas, uma mistura de razão e espiritualidade. Outro futuro que parecia inevitável era o da exploração espacial. Depois da suposta ida à Lua em 1969, o homem acreditou que dominaria o céu, que em poucas décadas estaríamos construindo cidades lunares, explorando Marte e viajando pelo sistema solar como quem cruza o oceano. As revistas e documentários antigos prometiam que no ano 2000 já estaríamos vivendo na Lua, viajando por Marte e construindo colônias em outros planetas. Mas o tempo passou e nada disso aconteceu. O governo adiou as missões, os projetos foram engavetados e a chama que antes iluminava o olhar humano se apagou. Até os dias de hoje, mais de meio século depois, nunca voltamos lá. E a verdade mais dolorosa é que nem o nosso próprio oceano conhecemos direito. Mais de 80% das profundezas da Terra continuam inexploradas, escondendo mistérios que jamais tocamos. Criaturas, ruínas, ecossistemas inteiros, invisíveis ao nosso olhar. É quase irônico. Buscamos vida em Marte enquanto destruímos a que existe aqui. Falamos em colonizar o espaço, mas mal compreendemos o abismo azul que cobre o nosso mundo. O homem quis dominar o cosmos, mas ainda se perde dentro da própria casa. O movimento frutiguiraero, que dominou o design entre meados dos anos 2000 e no início de 2010, era mais do que uma estética. Era uma visão de futuro. Um futuro que parecia inevitável, limpo, otimista e tecnologicamente perfeito. As imagens desse estilo mostravam céus intensamente azuis, campos verdes impecáveis e cidades brilhantes de vidro e metal. Sempre um brilho quase celestial sobre tudo. Era a promessa de uma humanidade que finalmente havia se organizado, que vivia em harmonia com a natureza e com a tecnologia. A atmosfera dessas obras transmitia um sentimento quase espiritual, o de que o mundo estava prestes a se tornar um paraíso digitalizado. As músicas que acompanhavam esse imaginário, como os temas de abertura do Windows, sons ambientes eletrônicos, trilhas com sites suaves e batidas limpas, completavam a sensação de pureza e leveza. Eram sons que lembravam verão, liberdade, vento batendo no rosto e água cristalina de piscina. Mas essa visão era, na verdade, um sonho. O futuro limpo que o frutiguiraero prometia nunca chegou. A tecnologia evoluiu, sim, mas trouxe consigo o caos, a desinformação e a dependência. Aquele otimismo do design se dissolveu e deu lugar a uma estética mais sombria. Metáforas visuais do que realmente se tornou a internet e o mundo moderno. O frutiguiraero era, portanto, a última ilusão coletiva de que o futuro seria bom. Era o reflexo de uma geração que ainda acreditava que computadores,
Carros elétricos e prédios espelhados nos salvariam. Hoje, quando olhamos para essas imagens, sentimos algo estranho. Uma mistura de nostalgia e melancolia, porque elas representam um futuro que nos prometeram, mas que nunca veio. E talvez nunca virá. Different emergencies, changing my currencies. What you want from me? I got cash flowing overseas right now.